Queridos, eu quero convidá-los para abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 40. Salmo de número 40. O Salmo 40, ele foi escrito por Davi, pelo rei Davi, como escreveu tantos outros salmos. O Salmo 40 foi escrito por Davi e tem como título Oração para Livramento. O salmo todo, ele tem 17 versos, mas nós vamos ler apenas o verso de número 17, o último verso. Então, abra a sua Bíblia no Salmo de número 40 e no verso de número 17, e eu queria convidar os meus irmãos, todos, para que nós pudéssemos ler esse texto e que o fizéssemos de pé. Vamos ficar de pé para ler esse trecho da palavra do Senhor. Salmo 40, verso 17, que está disponibilizado também aqui nas nossas telas. Vamos ler. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor, Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia para conosco, porque pudemos chegar até aqui, neste local que foi separado, consagrado, para que culto ao Senhor fosse prestado a Deus. Ó Deus querido, pedimos a Ti nesta hora, que nos faça não só compreender a Tua palavra, mas que o Senhor faça com que ela fique fixada nos nossos corações, que a recebamos com alegria, Senhor, e que o Senhor assim, através da Tua palavra, da exposição, da pregação da Tua palavra, o Senhor esteja alimentando a nossa fé, nos fortalecendo, ó Deus, a fim de que possamos viver de forma digna, de forma agradável ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que olhe para cada um de nós, e particularmente a mim. Eu peço-te, Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos, faz de mim boca do Senhor, a falar aos meus irmãos, a fim de que sejamos todos edificados, e que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, esse é um salmo tão rico, tão bonito, é um salmo que eu gosto muito, não é? Especialmente pelo primeiro verso, que é o que me acompanha há tanto tempo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É um texto assim que fala rapidamente, sem muito trabalho para tentar compreendê-lo, fala claramente aos nossos corações, nos animando, nos estimulando a ter paciência, a esperar que Deus é aquele que nos favorece com a sua graça, aquele que vem ao nosso socorro. Mas é um salmo muito rico e que demandaria muito tempo para poder fazer uma exposição dele completa. Mas eu preferi separar, destacar deste salmo apenas o último verso, onde Davi diz aquilo que nós aqui lemos em alto e bom som: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Esse salmo, no todo, ele é dividido em duas partes. Ele vai do primeiro verso até o 10º, onde Davi apresenta praticamente aqui uma grande gratidão a Deus, uma gratidão por aquilo que Deus fizera na sua vida. Ele estava numa situação difícil, enfrentando aflições, problemas, ele clamou ao Senhor, ele esperou no Senhor, e Deus ouviu as suas preces, e Deus o abençoou, Deus teve misericórdia dele. A partir do verso 11 até o verso de número 17, nós vamos ouvir aqui não mais uma gratidão, nós vamos encontrar aí um clamor, um fervoroso clamor feito por Davi, obviamente com base naquilo que
Deus tinha feito na sua vida e que ele bem o sabia. Agora ele se volta para Deus com seu coração numa expectativa muito grande de que Deus o favorecesse com a sua graça. Então olhem esses dois movimentos, como eles são importantes. Um homem que reconhece o favor de Deus, um homem que sabe que o que tem é fruto da graça de Deus, que as bênçãos que têm chegado a ele vêm por dádivas do Senhor, não por méritos próprios, mas alguém agora, que apesar de ter a Deus como seu pastor, de ter a Deus como seu Senhor, mas um homem que ainda continuava carecendo, precisando, necessitando da ajuda de Deus, precisando do favor de Deus, e ele tinha de fato uma consciência muito grande disso. Nós vamos ver então Davi saindo do ápice, do pico, do alto de uma montanha, de um coração profundamente grato a Deus, descendo para os vales das necessidades, de um homem que reconhecia e percebia que ele, sem a ajuda de Deus, ele não poderia continuar caminhando. Mas se você observar ainda, detidamente, esses versos que nós aqui mencionamos, que vai verso 11 até o 17, nós vamos, aliás, até o verso 15 propriamente dito, nós vamos ver Davi em suas lutas, e ele revela dois tipos de lutas que ele estava travando e para os quais ele precisava da ajuda de Deus. Você olha os versos 11 e 12, Davi mostrando que ele tinha uma luta ferrenha consigo mesmo, uma luta contra as suas próprias iniquidades. Davi se via então como um pecador, como alguém que carecia do perdão de Deus, e ele aqui, pela maneira com que ele escreve, ele mostra claramente que aquilo era um verdadeiro inimigo na sua vida, porque tentava afastá-lo de Deus, o seu coração iníquo tentava afastá-lo de Deus, e ele mostra então aqui que precisava do socorro divino para vencer esse inimigo que era ele próprio, o seu próprio coração. Que coisa interessante, um homem do quilate de Davi, um homem que é visto como um homem segundo o coração de Deus, o homem que foi usado como instrumento nas mãos do Senhor, de forma tão maravilhosa, de forma tão extraordinária, um homem que obteve grandes conquistas como rei de Israel. Mas você vê um homem aqui que diz que um dos piores inimigos que ele tinha era o seu próprio coração. Ele lutava contra si próprio, contra as iniquidades que haviam no seu coração. Verso 11 e 12, ele deixa isso claro, quando ele diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade, não tem em conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. É uma confissão que ele faz, é uma confissão de que na verdade ele era um pecador, de que as iniquidades estavam tomando conta dele, e não eram poucas, muitas, mas muitas, muito mais do que os cabelos que ele tinha na cabeça. Mas Davi mostra nos versos 13 a 15 que ele era duramente afetado não só pelas iniquidades, pelos pecados do seu próprio coração, mas ele era afetado também pelos seus inimigos. Eram pessoas que estavam de certa forma zombando dele e desejando inclusive que ele ficasse prostrado, e diziam: bem feito, você errou, você pecou, aí é o seu lugar, fique no chão, não tem jeito para você. Você transgrediu, você é um pecador, você é um violador das leis de Deus, então agora o teu lugar é assim mesmo. Eu estou feliz porque você se encontra em dificuldades. Ele diz que não eram poucos estes que zombavam dele e que de alguma forma torciam para a sua própria queda. Ele tinha inimigos que vinham contra ele, inimigos que tentavam de todas as formas a alterar o curso da sua história. E ele então, nesses versos de 11 a 17, ele deixa aquele momento, primeiro de louvor, de uma grande alegria, como reconhecimento de tudo que Deus havia feito,
para agora entrar numa nova fase nesse texto, onde ele reconhece que tem lutas tremendas contra si mesmo e contra os inimigos que procuravam destruí-lo. Ele chega então no verso de número 17, que é a parte final, e aqui ele abre os seus lábios e o seu coração, e ele faz algo interessante. Ele toma algumas atitudes que são maravilhosas, são atitudes de um homem que de fato andava com Deus. Somente um homem que conhece a Deus e que anda com Deus faz o que Davi faz aqui, o que ele disse aqui. E o que ele diz? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. É um verso tão rico, irmãos, tão rico, porque ele nos mostra algumas coisas que são importantes para nós, para a nossa caminhada cristã. Nós que vivemos em meio a essas lutas. Que lutas? Contra inimigos que muitas vezes procuram nos destruir. O próprio inimigo, Satanás, faz de tudo para que nós nos desviemos. O mundo tenta nos afastar do Senhor, nos conquistar de alguma forma. Estamos vivendo em tempos tão ruins, não é? Culturalmente falando, e todos nós, os nossos filhos, estão expostos a esses ataques. Mas nós temos um inimigo também terrível, que é o nosso próprio coração, que busca de todas as formas nos afastar de Deus, teima em se afastar do Senhor, em assumir o controle da própria existência. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que são importantes. A primeira delas, nós vamos ver aqui uma atitude tão bonita, uma humilde admissão. Ele faz uma humilde admissão, ele admite algo que o homem natural tem dificuldade de admitir. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi mostra que ele tinha uma consciência muito grande, não só das falhas das pessoas que conviviam com ele. Ele tinha uma consciência muito grande, não somente dos seus liderados, dos seus filhos, das pessoas que ele conhecia, mas o seu foco agora é si mesmo, é ele próprio. Ele está se olhando no espelho e ele diz: olha, eu vejo aqui um homem pobre e necessitado. Apesar de todos os recursos que eu tenho, apesar da minha condição social, apesar do poder que eu tenho, com o cetro em minhas mãos, com a coroa de rei na minha cabeça, com o trono onde eu me assento, com súditos diante de mim, mas a despeito de tudo isso, eu não passo de um pobre, de um necessitado. Eu sou assim, eu sou carente do cuidado de Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor é quem cuida de mim. Como é que ele admite isso? Ele faz isso com uma humildade muito grande. Ele declara isso, ele escreve isso, ele afirma isso: eu sou assim. Vocês me veem como um homem forte, um grande líder, mas não, vocês estão diante de alguém que é carente, que é pobre, que é necessitado. É interessante que a gente vai para as Escrituras, nós vamos ver declarações de homens de Deus que fazem algo parecido. Se você se lembra muito bem da história de Isaías, quando Deus o chama, ele se vê como um homem perdido. Depois que ele é impactado pela gloriosa presença do Senhor, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Não somente perdidos estão aqueles que convivem comigo, mas eu também estou perdido. Eu sou um pecador e careço do perdão, da graça do meu Senhor. Isaías se viu assim, o profeta, boca de Deus, usado por Deus, mas se viu como um pecador, como alguém iníquo, como alguém indigno. Mas não somente ele. Você conhece a história de Jeremias, profeta chorão, sofredor, um homem que viveu num contexto tão difícil também, e que lutou para ter uma vida agradável ao Senhor, mas quando ele foi chamado, ele se viu
como um menino, uma criança. O Senhor o chamou para a obra. Ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Eu sou carente, eu sou dependente. Não pode ser eu, Senhor. Mas o Senhor sabia o que estava fazendo. Ele poderia ter dito: sim, Senhor, claro, só poderia ser eu mesmo. Claro, o Senhor procurou o que havia de melhor. Aí o Senhor olhou para mim e viu: não, este aqui, este é o cara. Ele disse: não, eu não, Senhor, eu não passo de uma criança. Também alguém que fez uma declaração humilde acerca de si mesmo. Lembram do apóstolo Paulo? Grande missionário, pastor, homem de Deus, que foi martirizado, foi decapitado. Mas esse homem, a quem Deus usou tanto, ele se via como o maior dos pecadores. Alguém indigno também. Eu sou o maior dos pecadores. Quem é igual a mim? Ninguém. Eu não sou o grande Paulo, o grande pregador, o grande missionário. Não. O grande plantador de igreja. Não. Eu sou o maior dos pecadores. Mas é de homens assim que o Senhor está procurando. Homens que se enxergam, que se veem como de fato são. Assim como Davi estava se vendo. Eu sou pobre, eu sou necessitado, mas eu sou cuidado pelo meu Senhor. Então nós vemos aqui não somente uma humilde admissão, lembrem disso, você está vendo aí na sua Bíblia, um homem fazendo uma humilde admissão de culpa. Mas nós vamos ver também aí uma grande afirmação, Que afirmação é essa? Ele está dizendo: tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és o meu amparo. É verdade, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu me vejo assim, mas quando ele olha para Deus, ele diz: este é o meu amparo, esse é que me acolhe, esse é que me recebe, que me abraça. Ele é meu porto seguro, ele é que me ampara nos momentos de abandono, de tristeza, quando eu me sinto sozinho. Ele me ampara, Ele é o meu amparo, e mais ainda, Ele é o meu libertador. Ele é o meu libertador, é o meu salvador, é o meu redentor. Que maravilha você poder entender assim. Eu quero dizer, meus irmãos, a gente precisa entender muito bem estas coisas. Você precisa entender, todos nós precisamos entender quem é o Deus a quem nós servimos. Não basta apenas vir para a igreja e cumprir fielmente os itens de uma liturgia, ficar de pé, sentar, cantar, orar, fazer tudo aquilo que está sendo indicado pelo presbítero que está conduzindo o culto. Isso é importante, faz parte da ordem, da beleza do culto. E a gente vai para casa com uma sensação muito boa. Prestamos um culto ordeiro, um culto solene, um culto bonito, um culto vivo para o meu Deus. Ouvimos a palavra de Deus, mas a pergunta é: que Deus é esse que você adorou? Quem é esse Senhor? O que Ele representa na tua vida? Ele é apenas uma ideia? Ele é apenas um conceito? Ou Ele é um Senhor, um Deus que você admite como Criador dos céus e da terra, um Deus transcendente? Simplesmente. Mas precisamos entender que esse Deus transcendente, porque está bem acima de nós, Ele é um Deus imanente. Ele está conosco, Ele está presente nas nossas vidas, Ele é o nosso Deus. Ele nos assiste, Ele nos ampara, Ele traz libertação para nós. Quantas pessoas não precisam de libertação de vícios, de condutas erradas, de comportamentos mesquinhos? Precisamos ser libertados de tudo aquilo que nos impede de viver de forma agradável ao Senhor. E o nosso Deus é esse. Você tem orado por alguém para que Deus liberte? Você tem algum parente que está preso por algum vício, dominado por algum vício? Você conhece alguém que está dominado pela pornografia? E eu faço um parênteses para dizer: pecados estes
que tem alcançado muitos dos nossos membros e jovens dentro das nossas igrejas. Esses mesmos crentes que adoram, cantam, louvam ao Senhor, erguem suas mãos em atitudes belíssimas de adoração, mas são os mesmos que estão mergulhados numa vida de pornografia, no secreto da sua vida, diante da tela do seu celular, do seu computador, sem que ninguém esteja por perto. Maridos que estão fazendo isso, e muitas vezes exigindo das suas esposas que reproduzam o que estão vendo nas telas. Corações que estão tomados, completamente tomados, por condutas reprováveis. Mas nós temos um Deus que é libertador. Você está orando por isso na sua vida? Você está orando por um filho que está afastado dos caminhos do Senhor? Você está orando pelo seu cônjuge, pelo seu vizinho, pelo seu chefe, por aqueles que são conduzidos por você na sua empresa? Você tem orado por eles, clamado a Deus por eles, para que Deus liberte. Davi tinha esse entendimento, e por isso ele afirma claramente: tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és assim. Esse é Deus, o Deus que é apresentado nas Escrituras. E Davi agora faz uma breve declaração, mas uma pequena declaração que tem um impacto muito grande quando a gente compreende isso. Ele faz isso não somente aí, no Salmo 23, por exemplo, ele vai dizer que o Senhor é o quê? O Senhor é o meu pastor. Ele disse: olha, esse Senhor que eu adoro, Ele é o meu pastor, é quem cuida da minha vida. No Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. No Salmo 28, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele faz declarações fortes, firmes, profundas, acerca de quem é Deus. Lembram de Pedro? Quando Jesus pergunta: o que é que os homens dizem aí? O que é que estão dizendo aí fora sobre mim? Quantas distorções lá fora. Mas Pedro diz o quê? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso. São declarações assim, são afirmações que nós precisamos fazer a cada dia, para que a nossa fé tenha rumo, tenha sentido, para que o nosso culto seja verdadeiro, para que a nossa vida seja marcada pela presença de Deus. Esse é Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor a quem nós adoramos? Então, aqui Davi não somente apresenta uma humilde admissão, não somente uma grande afirmação: tu és o meu amparo e o meu libertador, mas no finalzinho, olhe para o final lá, o que ele faz? Ele diz: não te detenhas, ó Deus meu. Ele faz uma confiante oração. Uma confiante oração. Não te detenhas. Alguns traduzem como: não te demores. Não te demores. E a ideia aqui não é que Deus ele se demora, como se Deus se atrasasse para fazer o que tem que ser feito. Não, Deus chega na hora certa. Nós aqui, por conta da nossa ansiedade e angústia, achamos que Ele está demorando, mas Deus tem um momento certo, a hora certa e a forma certa de agir. E Davi agora, diante do que ele já fez, de uma humilde admissão, de uma grande afirmação, agora ele vai fazer a sua confiante oração. E ele diz então: não te detenhas, ó Deus meu, não te detenhas. Era a oração dele. Venha em meu favor, Senhor, me socorre, Senhor, tu sabes o quanto eu estou precisando de ti, Senhor. No Salmo 51, ele faz uma oração impactante: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Era o desejo do coração. O desejo do seu coração não era somente ser um grande conquistador. Davi não queria ser reconhecido apenas como um rei que estendeu em muitos limites de Israel, não só como um vencedor nas batalhas, não só como um grande instrumentista, um arpista que era, não somente como um grande poeta, mas ele queria ter o seu coração apegado a Deus. O desejo do seu coração verdadeiramente é que Deus viesse em seu favor. Aí você pode me dizer: mas pastor, como é que o senhor conclui isso? Por aquilo que eu disse anteriormente.
Davi estava pedindo livramento não só dos inimigos de fora que estavam vindo. Ele estava pedindo a Deus que o ajudasse a vencer o inimigo que estava alojado no seu próprio coração e que tentava de todas as formas levá-lo para o abismo. Este era um homem que verdadeiramente sabia o que estava fazendo. Esse era um homem que adorava verdadeiramente ao Senhor. E por essas atitudes ele nos mostra que nós precisamos, irmãos, também, assim como ele, sermos mais humildes. Ser mais humilde diante daquilo que pensamos de nós mesmos. Todos nós somos nivelados pelo pecado, igualmente precisamos da graça de Deus. Todos nós somos pobres e necessitados do favor divino. Todos nós precisamos conhecer mais o nosso Deus, para que possamos dizer quem Ele é. Sim, é o meu Deus, é o meu Senhor, é minha rocha, é minha fortaleza, o meu alto refúgio. E faça isso, se derramando diante de Deus em oração, numa oração confiante, ao ponto de dizer: olha, eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu estava ansioso, eu estava angustiado, mas durante esse tempo, o meu Senhor estava comigo, Ele estava me conduzindo, eu não estava entendendo nada, mas agora eu entendo, Ele é o meu Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus encha o teu coração de alegria, de paz, que você caminhe como um homem de Deus, como uma mulher de Deus.